o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Aleluia. E esse aqui é um presente do pastor Fernando para a Cataleia, quando ela tiver 16 anos de idade. Ela vai abrir esse presente aqui, e é uma carta pessoal que eu escrevi para ela, e ela vai poder ler essa carta que o pastor escreveu. Amém, irmãos? Podeis assentar por gentileza então, que Deus os abençoe, tá joia? Um privilégio poder tê-los aqui conosco. Obrigado, irmã Sandra. Amém, aleluia. Coisa maravilhosa, né, amados irmãos? Que privilégio, né? Bom, nós estamos meditando sobre o maior sermão do mundo, que é o tema central que tem regido o nosso ano de 2026, com base no que Colossenses nos diz, né? Que é estarmos enraizados em Cristo. E uma maneira de estarmos enraizados em Cristo é buscando conhecimento na palavra. Porque quando nós estamos conhecendo a palavra, nós somos libertos de nós mesmos. Hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 6, do verso 25 em diante. Então eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias, ligassem também as suas Bíblias. Aqueles que ligarem a Bíblia, desliga o Wi-Fi ou desliga o 5G, que aí não vai chegar notificação para tirar o seu foco, tá bom? Mas Mateus no capítulo 6, do verso 25, nós vamos meditar até o verso 34, mas a princípio eu irei ler 2 versículos que vai nortear a mensagem dessa noite, o texto dessa noite, né? A exposição da palavra dessa noite. E o primeiro deles que eu vou ler é o verso 25, depois eu vou saltar, vou para o verso 33, para que vocês possam estar acompanhando juntamente comigo. O tema da mensagem dessa noite diz que viva leve, priorize o reino de Deus. O tema central que eu quero trazer, diante de um mundo onde nós vivemos tão sobrecarregados, cheios de preocupações, cheios de aflições, a gente já acorda acelerado, a gente já acorda em cima do horário para levar a criança na escola ou já ir direto para o trabalho. E aí o trânsito, às vezes, quando você não espera ter trânsito, o trânsito acontece. Essa semana mesmo, um dia da semana, acho que foi terça-feira eu tenho reunião com a igreja americana, e a manhã inteira, e logo terça-feira, estava um trânsito terrível, não sei o que aconteceu. Normalmente, da minha casa aqui, eu gasto 7 minutos. Nesse dia, foram 20 minutos para chegar até a igreja, que para mim foi muito, né? Mas para alguns irmãos aqui, que moram a 1 hora da nossa igreja. Mas, ou seja, a gente já levanta com a expectativa do que vai acontecer naquele dia, né? E aí acaba que a gente vive um dia atropelando muitas coisas que nos sobrecarrega e nos faz ficar ansiosos, nos faz ficar preocupados, nos faz ficar até mesmo desatentos a não perceber os detalhes que é poder desfrutar de uma vida com saúde, uma vida com a provisão de Deus, uma vida com cuidado, uma vida com boas roupas, uma vida com um bom lugar para poder dormir, uma vida com uma boa família, uma vida em um país que nos permite ter segurança. Então é tanta correria, é tanta coisa, que nós acabamos ficando ansiosos, nós acabamos ficando preocupados, acelerados demais, e não conseguimos desfrutar e olhar todas essas coisas. Então o texto dessa noite, a palavra dessa noite, vai nos nortear em como viver uma vida leve, priorizando o reino de Deus. Porque diante de tanta correria, de tanta coisa, como que a gente ainda consegue priorizar o reino de Deus? É um desafio, irmãos. É um desafio diante da correria que a gente tem no dia a dia. Muitos irmãos aqui acordam 4 horas da manhã, chegam em casa 7, 8 horas da noite. Como que diante dessa correria a gente vai conseguir ainda tirar um tempo para priorizar o reino de Deus? Para ter um tempo de comunhão com o Senhor, para ter um tempo de oração, para poder desacelerar. Alguns trabalham de segunda a sexta, outros trabalham de segunda a segunda, todos os dias. Então, o que é reino de Deus e como priorizá-lo? Vamos para o texto agora acompanhar o que Mateus nos diz no verso 25. A palavra de Deus começa nos orientando no verso 25 da seguinte forma: por isso quem está falando é Jesus, no Sermão do Monte, para a multidão e para os discípulos. Verso 25, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Agora vamos para o verso 33. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos nesse momento.
Peça ao Senhor para falar ao seu coração, continuar falando ao seu coração. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, por esse encontro intencional. Obrigado por essa noite maravilhosa, essa noite memorável, aonde nós temos o privilégio de poder cultuar ao Senhor, Pai. Te pedimos que o Senhor possa nos usar, mas nesse momento pedimos que o Senhor fale claramente ao nosso coração, transformando o nosso caráter, transformando o nosso ego, quebrando, a Deus, o nosso orgulho e fazendo com que nós sejamos semelhantes ao Senhor. Seres, ó Deus, amáveis, perdoadores, que têm tempo de comunhão com o Pai. Então, no nome de Jesus, ó Pai, tudo que eu disser que chegar aos ouvidos de quem me ouve, eu peço que o Espírito conduza até o coração. E que no nome de Jesus haja transformação genuína, Pai. Eu te oro agradecido por esse tempo precioso, crendo que de maneira sobrenatural, o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado por tudo, Deus. No nome santo de Jesus, amém. Bom, lembrando que Jesus no Sermão do Monte, ele trabalha de maneira bem específica. O capítulo 5, 6 e 7 foi um único dia que Jesus estava ensinando, e nós já estamos aqui há 4 meses aprendendo aquilo que Cristo ensinou em um único dia. Que privilégio é o nosso, né? Poder fatiar esses versículos e degustar a profundidade daquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. E aplicar na nossa vida, que é o principal. Porque não basta só a gente ouvir e aprender, nós temos que colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E isso daí é o maior desafio, mas essa parte que é o maior desafio, cabe a cada um de nós, temos a atitude, a responsabilidade de falar assim, eu não vou perder para mim mesmo, porque as distrações que chegam até a nossa vida, elas não são responsáveis pelas suas atitudes, pelas suas decisões, o responsável é você, então é você que precisa todos os dias levantar e dizer assim, hoje eu não perco para mim. Hoje eu posso perder para qualquer um. No trânsito eu não vou chegar mais rápido quando o cara me ultrapassar. Eu posso até chegar um pouquinho atrasado no serviço, mas hoje eu não vou perder para mim mesmo. Eu não vou perder para mim em priorizar as outras coisas, mas não desfrutar de um momento com a palavra de Deus de maneira nenhuma. Tudo pode acontecer no meu dia, menos eu perder para mim mesmo. Porque muitas vezes nós que priorizamos as outras coisas. É nós que colocamos as atribuições, as atividades nos nossos dia a dia para nos deixar ansiosos, né? Eu estava compartilhando com alguns irmãos recentemente de que em 2014 mais ou menos, um colega de trabalho falou assim, Fernando, vamos jogar na Mega Sena junto comigo? Eu falei, que isso, rapaz, eu sou cristão, não jogo na Mega da Virada, não. Né? Aí ele falou assim, tá, mas se eu ganhar, eu posso te dar um presente. Qual presente você vai querer? Aí o presente eu posso... né? Aí o presente é outra história. Não foi eu que joguei. Mas ele falou, ora para eu ganhar. O nosso Deus não age desse jeito. E ele falou assim, mas se por acaso, todavia, eu ganhar, qual presente você vai querer? E aí, né, eu em 2015, um jovem de 20 e poucos anos, falei, eu quero um apartamento de frente para a praia e cobertura. Aí ele olhou para mim e falou assim, como pode você ter a cabeça tão pequena desse jeito? Naquela hora eu fiquei constrangido, que eu pensei assim, por que ele está falando dessa maneira comigo? Ele falou assim, quanto que você ganha por mês? Aí eu falei para ele, né, eu ganho tanto. Na época eu achava que ganhava bem, eu ganho tanto. Ele falou assim, você sabe que o condomínio desse apartamento que você está querendo é mais do que o dobro do que você ganha? Então se eu te der esse apartamento de presente, você vai viver ansioso, preocupado, angustiado só para pagar o condomínio. Então isso daí não vai ser bênção na sua vida. E aonde que o pastor está querendo dizer aqui? Não é acerca de mega ou ganhar apartamento, não é nada disso. É que às vezes nós pedimos a Deus ou vamos em busca de coisas que vão nos deixar ansiosos, de coisas que vão nos deixar preocupados, de coisas que vão fazer a gente perder a noite de sono. Ainda mais num país na qual é o que a gente vive, que você pode chegar, brasileiro com passaporte num lugar, financia um carro e sai com o carro que você quiser. Há uma facilidade muito grande. Só que além dessa facilidade, há o quê? Há o seguro do carro, há ainda além as manutenções que precisa ser feito, além da manutenção ainda a mensalidade mensal que você tem que pagar. Aí há a preocupação de você ter que cumprir com as necessidades básicas dentro de casa, que todos nós aqui temos, né? Né? Exato, todos nós temos essas necessidades. E aí o que acontece? A gente começa a ficar preocupado com aquilo. A gente começa a falar assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu preciso de mais trabalho, eu preciso ter um trabalho maior. Aí o que acontece? Nós vamos pedindo coisas ao Senhor
que às vezes não é nem ele que dá, é que a gente conquista com o nosso esforço mesmo. É interessante o pastor falar isso aqui do púlpito. Muitas coisas que nós conquistamos é porque nós trabalhamos, irmãos. Não é só porque Deus dá. Só que há um detalhe muito grande nisso. Deus, ele é Pai. Quando nós pedimos, ele dá. Ele pode nos proporcionar. A palavra de Deus nos diz assim: pedis e não recebeis. E qual que é a resposta que o mesmo texto nos dá? Porque pedis mal. Aí lá em João ele complementa dizendo assim: tudo que pedirem em meu nome eu vos darei, mas para a glória de meu Pai. Para a glória de meu Pai. Não há problema algum você pedir uma casa própria, não há problema algum você pedir nada disso. Mas qual a preocupação que isso vai te trazer daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Muitos pedem filhos. Senhor, meu sonho é ter um filho. Ok, o Senhor proporciona a oportunidade de ter ali o filho. Mas depois que o filho nasce, não tem tempo com a criança. Não desfruta. Não vive o momento de caminhar junto com a criança, de sentar. Acha que a criança é o quê? Uma dificuldade. Pois é, exatamente assim que acontece. Outros pedem um marido. E quando vem o marido que se casa, no período do namoro está tudo bem, mas depois que o relacionamento ganha uma certa quantidade de anos, que cai na normalidade, aquilo começa a deixar a pessoa ansiosa. Será que foi isso mesmo? Será que não sei o quê? Ai meu Deus, o quê? Normalmente é assim que acontece. Porque nós, seres humanos, nós cobiçamos as coisas, somos atraídos por aquilo que queremos, mas quando conseguimos aquilo que queremos, percebemos que não é o suficiente. Vocês sabem por que não é o suficiente? Porque a única coisa que é suficiente na nossa vida é Jesus, é o reino de Deus. Jesus, quando ele vem, ele então inicia o reinado dele aqui nessa terra e diz para todos, para que nós possamos ser o quê? Servos desse reino. Mas nós buscamos as coisas e não priorizamos o reino. Não há problema algum você ter o filho, você ter o marido ou a mulher, você ter uma casa própria, você ter o carro, não há problema algum. Desde que essas coisas não roubem o seu tempo de priorizar o reino de Deus. Quem está compreendendo o que o pastor está dizendo? Está fazendo sentido para vocês que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim: podem pedir, vocês podem desfrutar dessa terra que emana leite e mel, não há problema algum. Só que esse desfrutar não pode te deixar ansioso ao ponto de não priorizar Cristo, de não ter um tempo de devocional. Eu já falei isso aqui uma vez que o irmão me procurou e falou assim: pastor, eu quero muito conhecer mais a Deus, quero muito mesmo, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu falei, mas que pena, meu irmão, porque Deus decidiu se revelar através de um livro. Não tem outra alternativa, a gente tem que investir tempo de dedicação. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que dedicar tempo. Um exemplo disso daqui, prático, que é bem simplório que eu vou dizer aqui agora, né? O Xande está aí me ouvindo? Xande, qual é a dificuldade de você puxar uma tomada daí e instalar uma lâmpada aqui no altar? Com quanto tempo em média você gasta para fazer isso? 50 minutos ele falou, abandonou a mão. 50 minutos ele puxa uma tomada e coloca aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou levar isso para fazer isso. Eu nem sei fazer isso. Só que o Xande tem 20 anos que trabalha com a parte elétrica, ele investiu tempo de estudo, ele investiu tempo de dedicação, então ele bate o olho, ele já consegue absorver. Pastor, qual a relação disso com o reino de Deus? Como que eu ouço a voz do Senhor? Quando eu tenho o hábito da leitura, quando eu estudo, quando eu oro, quando eu tenho relacionamento. Então, quando Deus fala comigo, eu sei que é a voz de Deus me direcionando. Na tomada de decisão para um casamento, na tomada de decisão para ter um filho, na tomada de decisão para comprar uma casa. Não é Deus que vai tomar essa decisão para nós, mas quando estamos em Deus, facilita o entendimento para tomar a decisão de acordo com a vontade dEle. 1 João no capítulo 5 diz que quando nós estamos em Cristo, nós estamos no amor dEle, nós fazemos a vontade dEle, nós amamos como Ele nos amou. É a consequência, as nossas decisões. Isso que o texto está nos dizendo sobre priorizar o reino de Deus. Não fique ansioso. Não fique ansioso porque você fez uma publicação na rede social e só a sua esposa curtiu. Não fique ansioso se você acabou de abrir a sua empresa e você recebeu somente uma solicitação de orçamento. Não! Vai chegar um momento, se você quer trabalhar com rede social, se é propósito de Deus, você glorificar a Deus com esse trabalho, Ele vai te honrar e as coisas vão ser os likes é a consequência, os clientes é a consequência de tudo isso.
mas nós precisamos entender o que é reino de Deus. E para isso nós vamos hoje meditar um pouco mais profundamente. Então no verso 25 ele diz assim: não ande ansioso com coisa alguma, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, que é o que mais nos preocupa. A gente tem uma camisa bonita, uma calça para vir na igreja, né? Nós brasileiros, nós somos, é fácil de nos identificarmos. Você olha um brasileiro, de longe você já reconhece. Quem concorda comigo aqui, né? Nós já sabemos, a gente olha, aquele ali é da minha terra, vou lá. E aí é tão interessante que a gente fica assim, ó. Quando fala uma palavrinha em português, na cabeça a gente pensa, eu sabia. Achei que só eu era assim, mas tem mais gente que é assim também. E aí o que ele está dizendo? Não tem problema nenhum estarmos bem vestidos. Não, só que isso daí não pode causar a nós o que é preocupação. O texto está dizendo, não fiquem ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Aí lá no 33, o próprio Cristo fala assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, o verso 25 e o verso 33, eu já fiz o resumo da mensagem de hoje. Eu poderia encerrar aqui, que já deu entendimento para os irmãos. Só que há um hiato entre esses dois versículos, onde Jesus, ele trabalha confirmando tudo isso que ele está fazendo. Tudo isso que ele está falando. É como se ele estivesse fazendo uma petição e pegado aqui informações para endossar aquilo que ele falou. Ou seja, para convencer-nos, para falar assim para nós, ó, perceba, eu quero convencer vocês disso que eu estou dizendo. Então, para isso, eu preciso que vocês acompanhem comigo o verso 26. E aí vocês vão estar lendo junto comigo do 26 ao 32, que diz assim, ó: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que estás no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Detalhe, a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no Gênesis, quando o texto diz, façamos o homem, é no plural. A palavra de Deus diz, façamos o homem no plural. Quando fala que Deus criou o céu, até é tudo no singular. Deus criou. Ele falou, haja luz, houve luz. Quando foi o homem, façamos. Havia presença da Trindade desde o início, na criação singular de cada um de nós. E aí você pode pensar assim, mas pastor, o mundo foi criado há muitos anos atrás, eu não estava lá. Nós estamos presos no Cronos, no tempo, que por sinal está passando e daqui a pouco eu concluo a pregação. O nosso Deus, ele é atemporal, ele está além do tempo. A criação está acontecendo nesse exato momento. E o fim da história também, porque ele é o dono do tempo. Então ali, quando ele fala, façamos o homem, e sopra o ruá, no hebraico, ruá, o espírito, o fôlego de vida dentro de nós, nós somos então imagem e semelhança do Criador. Quando eu trago essa afirmativa para vocês, é para dizer que nós valemos muito mais do que as aves dos céus. Nós valemos muito mais. E não falta, irmãos. Não faltam. Elas não plantam. Elas não semeiam. Mas todos os dias elas conseguem um alimento para sobreviver. E existe alguém que se veste mais belo do que essas aves? Quem já viu de perto um tucano com as penas toda... Aquilo é a coisa mais linda do mundo. Tantas outras aves aí, mas nós somos filhos de Deus. E aí o verso seguinte, verso 27, nos diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao cursor da sua vida? Quem? O que é a preocupação, senão aquilo que rouba a nossa paz? O que é a preocupação? Ela quer tirar a nossa sanidade real, racional, de desfrutar da presença de Deus. Porque nenhuma preocupação nossa vai mudar a vontade de Deus. Mas quando estamos em oração, buscando a presença de Deus, nós entendemos a vontade dele para a nossa vida. Então, qual de nós, preocupados, vai poder mudar um côvado? O que é um côvado? Um pedaço a mais, uma cova, 40 centímetros a mais, né? Na sua história. Ninguém, estamos aqui agora, é temporário. Amanhã pode ser que nenhum de nós estejamos aqui. Ou pode ser que todos nós estejamos aqui. E como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, para mim, nenhum nem outro tem problema algum, porque de qualquer maneira eu estarei na presença de Deus. Mas se eu puder escolher, eu prefiro estar na presença. Eu prefiro estar com o Senhor.
Mas graças a Deus que eu estou aqui para poder pregar para vocês. Isso é o que o apóstolo Paulo falou. E eu também. Graças a Deus que eu estou aqui para pregar para vocês. E ele está dizendo, a preocupação não pode te levar a lugar nenhum. Ela só tira o seu presente. A ansiedade te deixa preso. A preocupação, a ansiedade te deixa preso no passado, quando você está remoendo o que aconteceu. Ou ela te rouba o seu futuro, não permitindo que você desfrute do presente que Deus te deu. O presente, o agora, o viver agora. E nada disso vai mudar. E o verso 28 ele complementa dizendo, isso é o próprio Cristo falando para nós nessa noite. E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, o homem mais rico da história, só o templo de Salomão lá foi não sei quantas toneladas de ouro para poder construir, um homem que tinha tudo, todas as coisas. Nem Salomão em toda a sua glória, o texto continua dizendo aqui, eu, porém, afirmo a vocês, 29, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês? E aí como que ele continua dizendo? Homens de pequena fé. Por que nós queremos acordar ansiosos, trabalhar muito, resolver todos os problemas? Porque nós não temos fé no Deus na qual nós servimos que vai prover. É isso mesmo. Porque nós queremos fazer com os nossos braços, com as nossas mãos. Eu tenho a plena convicção de que eu não estou falando para nenhum preguiçoso aqui que a partir de agora vai ficar esperando chegar. Não, porque o próprio Salomão orienta, tolo, vai aprender com a formiguinha. Trabalha, ajunta em celeiro na época do inverno, ela ter. Não é sobre isso que o pastor está dizendo. Eu tenho plena convicção que os irmãos estão entendendo. Porém, entretanto, todavia, Deus está dizendo, não é só o trabalho. O trabalho é necessário, mas não é só o trabalho. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele acabou de dizer. Homens de pequena fé, Deus não vai fazer muito mais por vocês? Aí o verso 31 ele entra fazendo uma transição extraordinária que diz assim, portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. E agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero que os irmãos sejam sinceros para mim. Vou pedir que as irmãs não olhem para o marido, mas qual esposa de marido aqui, que antes de vir para a igreja, olhou o guarda-roupa e falou assim, eu não tenho roupa para ir na igreja hoje. Será que isso só aconteceu lá em casa ou na casa de algum irmão aqui também, isso já aconteceu, né? Olha só, não tem uma roupa para eu ir na igreja hoje. Às vezes isso acontece. É porque nós estamos acostumados, e sempre, e não há problema, a gente tem uma roupa nova, não tem problema nenhum. Mas para vir na igreja, irmãos, para agradar o Senhor, a gente veste bem mesmo, a gente quer chegar aqui bonito, cheiroso, né? De cabelo penteado, cabelo cortado, é isso mesmo, para agradar o nosso Deus, mas não é a roupa que pode tirar a sua paz de estar aqui adorando ao Senhor, não é isso que pode te atrapalhar. Então, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Aí ele responde, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem são os gentios? Bom, eu preciso rapidamente trazer o entendimento, porque muitos aqui sabem quem são os gentios. Os gentios são as pessoas que não servem a Deus. Em resumo é isso. Aquelas pessoas que não buscam a presença de Deus, que não ora, que levanta na correria, que trabalha, que fica dias e dias e dias sem ler a palavra de Deus, sem ter um tempo de oração. Esses são os gentios. Aí, diante do que eu estou pregando, você vai ter o entendimento em qual time que você vai se enquadrar diante disso aqui, né? Ah, pastor, então o senhor trouxe essa mensagem para poder acusar? Não, para te alertar. Porque se porventura você se identificar como um gentio, Deus te dá a oportunidade hoje de transformar a sua vida e você ser de fato um filho de Deus. Porque o evangelho é o que nos transforma, é o que nos liberta, é o que modifica a nossa vida. Não tem como servir a Jesus e continuar com as mesmas atitudes que nós temos. Então, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, olha aqui, isso é extraordinário. Eu fico maravilhado ao ler a Bíblia. Porque o texto está dizendo, olha o que Jesus está dizendo. O Pai de vocês. Seu pai, Verônica. Seu pai, Helena. Seu pai, Ramon, o seu pai é o seu pai. Pode ser que você tenha crescido sem saber quem é seu pai biológico. Pode ser que você tenha
Você não faz ideia, foi abandonado e carrega isso. Mas Jesus hoje está te dizendo que o Pai dele, o Deus Criador de todas as coisas, que tem o domínio, o controle, o seu Pai, Ele é o seu Pai. Ele te fez filho, Ele te deu o privilégio de ser chamado de filho. Então o seu Pai, o Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Elas o quê? O que comer, o que beber e o que vestir. Aí o verso 33 ele pega e faz uma transição, que é o texto que eu li dizendo: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está falando para nós aqui nessa noite? Nós não precisamos desesperar em buscar as coisas materiais dessa vida passageira. Essas coisas vão correr atrás de nós. O salmista diz que as tuas bênçãos me seguirão. Isso é promessa de Deus para nós. Isso é promessa de Deus para a sua vida. O pai, que pai que promete para um filho pão e dá uma pedra? Pai nenhum faz isso. Quando a gente vai abençoar a vida do nosso filho, a gente faz com amor. Nós queremos dar o melhor. Muitos de nós, muitos que estão aqui nessa terra para dar uma vida melhor para o filho. Imagina o nosso Pai que está no céu. Imagina o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa pagar o aluguel amanhã. Ele sabe que a gente precisa comer amanhã. Ele sabe que a gente precisa ter uma roupa para vestir. É Ele em quem vai prover. Mas o que ele está dizendo? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E aí eu não quero trazer para vocês aqui esse texto sem fazer uma aplicação ainda um pouco mais profunda. E aí eu mesmo vou fazer uma indagação que todos deveriam fazer. Mas pastor, tá, e aí? E agora, o que eu devo pensar? Porque eu ainda continuo ansioso. O senhor começou falando para viver leve, priorizando o reino de Deus. Como que eu penso? Minha cabeça vem involuntariamente, pastor. Eu fico ansioso involuntariamente. Acontece. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui. Quem passou por isso, quem está passando, não vou, para não constranger, mas muitos passam por isso. Mas tem como você vencer todas essas coisas. Porque o Deus na qual nós servimos, Ele diz que eu venci. Eu venci foi por você. Cristo venceu foi por você. Porque às vezes nós não estamos confiando no Pai. E me traz à memória uma história que foi contada que faz alusão de maneira muito clara a isso que nós estamos meditando nessa noite. Estava tendo uma viagem de avião de uma cidade para outra, e aí tinha uma senhora sentada e do lado tinha um jovenzinho de uns 12 anos de idade, e começou uma turbulência muito grande, todo mundo dentro do avião desesperado, achando que o avião ia cair. E aí caiu até aqueles negócios de oxigênio, e a situação ficou extremamente terrível. E a senhora que estava do lado daquela criança não a conhecia, mas percebeu que aquela criança estava muito tranquila. Percebeu que aquela criança não desesperou em nenhum momento, e aquela mulher estava desesperada, veio até paramédico, o pessoal lá perto dela, e o caos instaurado dentro da... Quem já passou por uma turbulência aqui? Irmãos, se você não passou, glorifica a Deus, porque quem já passou sabe o medo que é. É terrível, é terrível. E aí no meio daquela situação terrível, aquela mulher assim que terminou, olhou para aquela criança de 12 e falou assim: meu filho, por que você não está preocupado? Ele virou para aquela mulher e falou assim: eu sei quem está no controle do avião, é o meu pai. Eu sei que nós vamos chegar no destino final. Nas turbulências da vida, entenda que quem está no controle da sua vida, filho, é o Deus na qual nós servimos. Você precisa pegar essa palavra, cravar dentro do seu coração e todos os dias de manhã acordar acreditando nela. Tendo a convicção de que o seu pai não perdeu o controle. Pode ser que você tenha perdido o controle, mas o Pai que estás nos céus, Ele não perdeu o controle sobre a sua vida. Ele não te abandonou, Ele te vê no secreto. Ele sabe o seu clamor. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que tem te deixado ansioso. Pastor, no que pensar? Nos momentos que isso acontecerem. Nos momentos que eu estiver ainda desesperado. Mesmo assim, pastor, existem dias que eu acordo atribulado. Não sei o que acontece. Eu não posso nem começar a dirigir, que eu já cavuco a mão na buzina ali para poder tirar um bocado do meu estresse. O que eu preciso fazer, pastor? O apóstolo Paulo dá certas orientações através do livro de Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos meditar do verso 8 em diante. Mas se você fizer a leitura de todo o capítulo 4, vocês vão ver que maravilha que é.
desfrute desse texto quando você tiver um pouco mais de tempo na sua casa. Mas eu quero trazer para os irmãos a partir do verso 6, que a palavra de Deus diz assim. Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 em diante, diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações e súplicas com ações de graça. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Qual é o detalhe que eu quero trazer aqui para os irmãos? Bom, a gente precisa entender por que Paulo escreve isso. Paulo escreveu essa carta aqui quando ele estava preso, aproximadamente 62 depois de Cristo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já tinha se convertido. E aí Mateus, que escreveu o texto que nós estamos meditando sobre o Sermão do Monte, já tinha escrito o Evangelho. Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo pegou esse texto de Mateus para poder ler e tomou conhecimento do que Jesus falou no Sermão do Monte. Tanto é que eu sei disso porque Lucas, no Evangelho de Lucas, também narra esse trecho do Sermão do Monte. E boa parte do que Lucas escreveu foi porque Paulo contou para ele. Lucas foi um discípulo de Paulo, andou junto com Paulo, caminhou em várias situações, em viagens missionárias, estiveram junto orando. Então, quando Lucas escreve, Lucas toma conhecimento através de Paulo, então Paulo toma conhecimento através do que Mateus falou. Então, Paulo sabia que Jesus tinha pregado o texto no Sermão do Monte e fala para o povo de Filipos, não fique preocupado com coisa alguma. Por que aquele povo estava preocupado, pastor Fernando? Eles estavam sofrendo perseguição por conta do Evangelho. Um monte de gente, quando a igreja estava acontecendo na casa, estava sendo morto, perseguido. E aí, quem estava trabalhando, para quem não era cristão, quando eles descobriam que tinha se convertido ao cristianismo, mandava embora. Então tinha um monte deles aqui que estava sem emprego, sem casa, sem lugar para morar. Não tinha um cavalinho para poder caminhar naquela época, não tinha carro, mas eu suponho que tinha cavalo. Não tinha. E aí, diante desse contexto, na região de Filipos, o apóstolo Paulo escreve para aquele povo, lembrando eles do Sermão do Monte, porque pode ser que muitos deles não tiveram acesso ao Sermão do Monte. Então, nessa noite, pode ser que muitos aqui na igreja de Riverview não tenham tido acesso com o Sermão do Monte, nem da igreja de Filipos, e o pastor Fernando está dizendo para vocês o que a Bíblia diz, encorajando a vocês a priorizar o reino de Deus e a confiar no Pai. Está fazendo sentido, irmãos, para vocês? E aí ele complementa no verso 7 dizendo assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. A paz que só Ele pode dar. Vai guardar o quê? A nossa mente. O que nos deixa ansioso e atribulado? Começa na mente, daqui a pouco sente um negócio aqui, um frio na barriga, que a gente não consegue compreender, uma angústia que estava tudo bem, mas começa a não ficar bem, e a gente já começa a sentir mal. Só que o apóstolo Paulo está nos orientando. E não acaba aqui no verso 7. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará conosco. A Bíblia é 100% fiel. Eu acredito em cada coisa que está escrito aqui. O Deus que nós servimos é capaz de transformar essa angústia que você está vivendo. Ele pode fazer isso. Olha o verso 8, quando ele complementa nos dizendo, finalmente, irmãos, por quê? Em momentos que você está passando essa angústia, você está passando esse desespero, essa ansiedade, os pensamentos são involuntários, até sonhar você sonha. Sonha com o que está acontecendo, é um caos. Mas o apóstolo Paulo continua orientando e nos diz no verso 8, finalmente, irmãos, no que pensar, né? Irmãos, tudo que é verdadeiro, comece a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Mas pastor, como que eu vou controlar minha mente para pensar nisso? Fica menos tempo rolando tela. Fica menos tempo falando de coisas aleatórias. Invista menos tempo falando de você e dos outros. Amém, Matias, amém. E mais tempo falando de Deus. Fale de você muito pouco. Dos outros, nada. E de Deus, tudo.
Assim nós precisamos viver a nossa vida. Mas por que a nossa cabeça fica cheia dessas coisas? Porque o dia inteiro nós estamos sendo bombardeados com informações irrelevantes que nós nem precisamos saber. Nem precisamos saber. Eu estou lá preocupado que Neymar vai ou não vai para a Copa. Irmãos, eu não estou nem aí. Eu sou brasileiro, quero que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas se vai ou não vai, só que abre lá um Instagram. O dia inteiro é só mensagem daquilo. Aí daqui a pouco você está lendo mensagem que já não tem mais nada a ver. E isso já tomou conta da sua cabeça de tal maneira e já tirou a sua paz. E dessa daí já vai te levando para outras que quando você bate o olho no relógio, foi 2 horas que você ficou investido ali. Então é por isso que os pensamentos que alcançam a sua mente, você não consegue ter o controle. Por quê? Você não está investindo o pensar naquilo que agrada o reino de Deus, como acabamos de ver no verso 8, que o apóstolo Paulo disse. Mas não para por aqui, eu já estou caminhando para o final da mensagem. No verso 9 ele complementa dizendo, o que também aprenderam, presta bem atenção que essa aqui é uma das partes mais importantes. Assim como eu comecei falando, eu quero concluir com essa parte, dizendo, olha, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viveram em mim, e o que viram em mim, isso coloquem em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Não adianta nós vimos aqui nessa noite, ver um louvor maravilhoso que foi cantado aqui. Glória a Deus, Verônica, glória a Deus, Helena e Adriana, pela vida de vocês, por ministrar na nossa vida um louvor maravilhoso como foi essa noite. Vim aqui orar por essas crianças lindas aqui, pelos aniversariantes, o culto ao Senhor, beber, desfrutar da palavra de Deus que está manando aqui, nos alimentando, a palavra viva. Nada adianta desfrutar de todo esse momento aqui e chegar amanhã e continuar sendo a mesma pessoa. Você sabe por quê? Porque vai chegar domingo que vem, eu vou estar aqui pregando de novo, eu vou estar, tudo o que aconteceu, e você vai falar assim, rapaz, essa semana passou que eu nem vi. Mas por que nós precisamos colocar em prática? O apóstolo Paulo está dizendo para o povo de Filipos, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que está apertado financeiramente, eu sei que está tendo problema no casamento, eu tenho certeza que está tendo problema nos filhos, eu sei. Paulo, ele não é nenhum egocêntrico de olhar só para ele, mas ele está dizendo, vocês precisam colocar em prática, vocês precisam dar ouvidos ao que eu estou dizendo para vocês. Toda a carta aos Filipenses, vocês lê, é a coisa mais extraordinária. O apóstolo Paulo, com todo amor, vai orientando essa igreja. Ele começa dizendo, eu bem sei que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Oro por vocês todos os dias com o coração cheio de alegria, porque eu sei que vocês é um povo generoso. A igreja de Filipos foi a principal igreja que investiu nas viagens missionárias de Paulo, financeiramente falando. Pastor, mas só financeiro não, em oração. Ele direto recebia carta, Paulo, nós estamos orando por você. Paulo, nós estamos pagando um preço pela sua vida, continue avançando, Paulo. Paulo, você está precisando de dinheiro, Paulo? Paulo, você está precisando de alguma coisa? Nós vamos prover para você. E ele com todo amor orienta o povo, ó, vocês estão me abençoando, mas eu preciso ser sincero para vocês. Para de andar ansioso. Prioriza o reino de Deus. Coloque em prática isso que eu estou dizendo. Só que eu não posso finalizar essa mensagem espiritualizando tudo. Eu tenho que ser racional. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui subir num portão na casa do vizinho para brincar com o filho. Os pais saíram para trabalhar e ele trancava o filho dentro de casa para ele poder não sair. Minha rua era uma rua sem saída, tranquilinha. E quando eu fui pular o portão da casa do vizinho, o portão era aquele portão com lança. No Brasil tem umas lanças assim, quem já viu desse portão lá, né? E aí quando eu fui subir, eu segurei na lança, e na hora que eu fui acabar de pular, a lança quebrou comigo, pum, eu caí e quebrei o braço. Esse braço meu aqui, algumas pessoas que já me viram de camisa e manga curta, esse braço é torto. Eu carrego até hoje, todas as vezes que eu olho para ele, eu lembro desse momento. Quando eu quebrei o braço, eu desesperei, minha mãe desesperou, mas nós fomos de um médico chamado, ortopedista, né, o médico do osso. Quando eu cheguei lá, ele falou, vai ter que amputar o braço. Minha mãe desesperou, ele falou, só tem um médico na capital lá que vai poder fazer essa cirurgia e é caríssimo. Aí minha mãe vende geladeira, vende fogão, vendeu tudo e pagou a cirurgia e graças a Deus o pastor não está pregando assim. Tem os 2 braços aqui, mesmo se fosse assim eu estaria pregando assim para os irmãos. Mas aonde que eu quero chegar? No momento que aconteceu a queda, um ortopedista falou, eu não consigo esse caso, você vai ter que ir num especialista melhor. E aí custou um pouco mais de dinheiro ou mais de tempo para minha mãe.
Porque, na verdade, o tempo investido para comprar essas coisas foi que justificou a cirurgia. Foi feita a cirurgia e hoje funciona perfeitamente os dois. A olho nu, se eu não falar, ninguém percebe. Glória a Deus por isso. Por que o pastor está falando sobre ortopedia? Aqui não é uma aula de medicina. É porque a nossa psique, a nossa alma também adoece. E existem profissionais que podem te ajudar com isso. Isso mesmo. Existem profissionais que podem te ajudar. A leitura da palavra é fundamental. A oração é fundamental. Mas existem determinados níveis e momentos que é necessário você buscar ajuda. É necessário você abrir a boca e falar: pastor, eu estou desesperado. O senhor conhece alguém? Conhece algum profissional? Aí eu, como aquele primeiro ortopedista, eu conheço um que eu vou te direcionar. Mas mesmo assim, o espiritual vai caminhar junto com a capacidade psíquica que Deus deu para pessoas estudarem a alma e nos dar estratégias para superar um momento de ansiedade. Isso faz sentido, irmãos? Glória a Deus por isso, porque eu tenho a plena convicção de que nessa noite, Deus está usando a minha vida para quebrar corações que estão angustiados aqui e não estão enxergando saída, e entender que em Cristo há saída para todas as coisas. Cristo pode fazer novo, você pode viver com aquela paz que excede todo entendimento novamente. Deus pode fazer isso na sua vida. Basta você pedir da maneira correta. Mas o que Ele está dizendo para você? Tenha tempo de comunhão comigo, filho. Eu sou seu pai. Senta comigo um pouquinho. Mesmo que seja difícil ler a Bíblia, leia um versículo, ora comigo em cima desse versículo e tenha um tempo de comunhão. Fernanda Brum tem uma música, se a Verônica e o pastor Léo souber, eu ia até pedir para cantar no final, só lembrei agora. Pastor é assim, pastor Léo sabe que dá sábado, meia-noite, pode cantar essa música amanhã, que... Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, e mergulhar em teus braços. Eu não canto bem, mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos na presença do Pai, quando nós estamos no secreto com o Senhor, a maioria das coisas que nos deixam ansiosos, ou quase todas, deixam de fazer sentido. Porque quando o nosso coração está no Pai, priorizando o reino dEle, de intimidade, de relacionamento, de comunhão, a maioria das coisas desse mundo que tira o nosso foco de Cristo deixa de fazer sentido. E é isso que Cristo está falando conosco nessa noite. Ele está dizendo assim: se você está preocupado com o que comer, com o que beber e com o que vestir, pode acabar agora essa preocupação. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas a você. Você crê na palavra de que Deus está te dizendo aqui nessa noite? Você crê que Deus pode lançar tudo fora quando você está na presença dEle? Permita que o Espírito Santo de Deus transforme você de maneira genuína. Filipenses, no capítulo 2, é um dos meus livros preferidos. No verso 13 ele diz assim: porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus é capaz de realizar em você a vontade dEle. Basta você se quebrantar, abrir o seu coração e clamar para o socorro do Pai. Ele está aqui nessa noite para ouvir a sua oração, o seu pedido. Ele está aqui nessa noite para ouvir você. Pode ter muitas pessoas aqui, mas você pode fazer desse lugar aqui o seu secreto. Fechando os teus olhos e somente prestando atenção no que o pastor fala e nesse instrumental e falando assim: Deus, lança fora, Pai, toda essa angústia, toda essa ansiedade que eu tenho sentido e me ajude a deleitar, a desfrutar da Tua presença, a priorizar o Seu reino, a ser semelhante ao Senhor. Começa a abrir o seu coração, começa a declarar isso para Ele. Verso 34, Mateus conclui essa etapa do sermão do monte dizendo: portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados, basta o seu dia o próprio mal. E que nessa noite nós possamos desfrutar do bem, que através desse culto nós temos a convicção de que um Deus maravilhoso tem um controle sobre a nossa vida.
Obrigado, Jesus, porque eu posso te chamar de Pai. Obrigado porque o Senhor sabe o que eu preciso, Pai. O Senhor sabe o que cada um desses irmãos aqui precisa. O Senhor pode suprir a necessidade de cada um desses irmãos que aqui estão. O Senhor quer apenas, ó Deus, que eles priorizam o Teu reino. Ajude, ó Deus, cada um deles, a partir de hoje, firmar um compromisso com o Senhor, de priorizar o Teu reino, dedicando um tempo com o Senhor, Pai. Um tempo de oração, um tempo de leitura da Tua palavra, um tempo também de abençoar a vida de outros irmãos. No nome de Jesus, Pai, eu oro para que toda ansiedade, ó Deus, todo espírito depressivo, Pai, todo mal-estar, tudo aquilo, ó Deus, que deixa as pessoas atribuladas, que tudo isso, ó Pai, saia no nome de Jesus. E, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja no coração das pessoas que aqui estão. Eu sei, Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor pode, Deus. O Senhor pode. Transforma nessa noite, Pai. Transforma, quebra cada um de nós aqui. Permita, Senhor Jesus, que saiamos daqui impactados pela Tua presença, transformados, ó Deus. Transformados, ó Pai. Oh, Senhor Jesus, eu te oro agradecido, Pai, pela convicção de saber que o Senhor está recebendo esse clamor. Então, diante, ó Deus, dessa certeza, eu consagro a Ti a vida de cada irmão que está aqui nessa noite.